Olá, tudo bem com você? Vamos ter agora potência de base 10 e notação científica. Você que tem dificuldade aí, essa aula é para você. E após essa aula você não vai ter mais dificuldade. Então fique aqui comigo e vamos para a aula. Potências de base 10. Vamos lá. Vamos ler aqui. Nas potências de base 10, em que os expoentes são números inteiros positivos, a quantidade de zero após o algarismo 1 é igual ao valor do expoente. Então vamos tentar entender aqui. Na verdade, vamos entender, porque você vai sair daqui sabendo tudo. Vai conseguir até explicar para o seu cachorro. 10 ao quadrado é a mesma coisa de 10 vezes 10, correto? E quanto é que é 10 vezes 10? Você que tem dificuldade com multiplicação, bora ver aqui. 10 vezes 10. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 1 é 0, 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 1 é 1. Então, somando 0, 0 mais 0 é 0 e desce 1. Então, dá 100. H a gente já viu que dá 100, então é 100. Só que tem uma forma mais fácil e mais rápida para a gente calcular. 10 ao quadrado. Aqui mostra que a quantidade de zero após o algarismo 1 é igual ao valor do expoente. Então eu poderia simplesmente colocar aqui. Quando é base 10, esse número inteiro positivo, a gente pode fazer assim. Então a gente coloca o 1 e coloca a quantidade de zero igual à quantidade do expoente. Se o expoente é 2, então a gente coloca 2 zeros. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Isso para a base 10 com expoente inteiro, positivo. Vamos lá, 10 elevado a 3 é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. Mas a gente não vai fazer essa multiplicação. Vamos usar a forma mais rápida. Então a gente vai colocar agora 3 zeros. Se o expoente é 3, vamos colocar 3 zeros. E, portanto, 10 elevado a 3 dá 1000. Com 10 elevado a 4, a gente vai colocar 1. Isso, a gente coloca 1 primeiro porque é base 10. Se for outro tipo de base, aí já o esquema é diferente. Então, 10 elevado a 4, vamos colocar 4 zero. Beleza? A gente resolve dessa forma. É 10 vezes ele mesmo, 4 vezes. Agora vamos ver para números inteiros negativos. Nas potências de base 10 em que o expoente são números inteiros negativos, a quantidade de algarismos à direita da vírgula é igual ao oposto do valor do expoente. Vou explicar aqui para você. Vem cá, vem comigo. Vamos lá. Vamos resolver primeiro e depois eu mostro o método mais fácil e mais rápido. 10 elevado a menos 2. Quando a gente sempre vê um número e o seu expoente está negativo, o que a gente tem que pensar é transformar ele em positivo. E a gente só transforma ele em positivo, a gente vai ter que usar o inverso, né, do número e assim a gente muda o sinal do expoente. É o que a gente viu na aula anterior. Aí se você não viu essa parte do inverso, volte lá na aula anterior e vocês vão poder relembrar. Mas vou revisar aqui com vocês. Nesse exercício vocês vão aprender. Então a primeira coisa que a gente faz, aqui embaixo do 10 tem o 1. Então a gente vai ter que levar tanto o numerador quanto o denominador em um mesmo expoente, para a gente colocar em evidência esse expoente e poder assim pegar o inverso e trocar o sinal do expoente. Vamos lá. Então 10 elevado a menos 2, eu vou levar o número embaixo ao mesmo expoente, porque não vai mudar nada. 1 elevado a menos 2 vai continuar sendo 1, e 1 lá embaixo não vai interferir no valor de cima. Agora eu vou colocar em evidência o expoente, os dois. Agora sim, não tem nenhum expoente na parte de dentro, eu posso trocar para pegar o inverso, né? O de baixo vai para cima e o de cima vai para baixo. E a gente troca o sinal. Ficou positivo agora, coisa boa para a gente. Então agora a gente pega e volta o expoente para o número de novo. 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado, né, a gente sabe que vai dar 1. Então já vou colocar aqui. 1 ao quadrado é 1. E aqui 10 ao quadrado. Só aqui já é o resultado de 10. Lembra lá? Aqui a gente já caiu no primeiro caso. 10 ao quadrado, olha lá como é que faz. A gente sabe que a gente coloca 1 e a
quantidade de zeros após o 1 é a quantidade do expoente. Então, vou colocar 100, né? E é fácil, 10 vezes 10 é 100. Beleza. Mas quanto é que é 1 sobre 100? Vamos dividir aqui. 1 dividido por 100. Não dá para dividir porque o número 1 é menor que 100. Então, bora colocar um zero aqui. Passo aqui. É 1, então vou colocar mais um zero. É 0, vírgula. 10 ainda não dá para dividir, então vamos colocar mais um zero. A gente coloca outro zero aqui. Coloca outra vírgula porque já tem uma. Agora, 100 dividido por 100 dá 1. 1 vezes 100 dá 100. E 100 menos 100 dá 0. A gente viu que esse resultado é igual a 0,01. Vou apagar esse daqui. Agora vamos aprender a forma de fazer direto, né? Uma forma mais fácil e rápida. Quando o expoente é negativo, a gente vai colocar a quantidade de números após a vírgula, vai ser sempre a quantidade do expoente. E sempre vai finalizar com 1. Bora pegar esse exemplo aqui que a gente fez. 10 elevado a menos 2. Considera 1 lá embaixo. A gente usou 1 só para fazer por esse método. Então a gente vai... Começa com 0, né? Vírgula. A quantidade de números que vai ser depois da vírgula vai ser a quantidade do expoente. Então eu vou colocar 0. Se eu colocar outro 0, já dá 2, mas aí eu não vou conseguir colocar 1. Então sempre o último número a gente finaliza com o valor do primeiro número aqui das dezenas, né? Que é o 10. Então fica dessa forma. Compreenderam? Vamos lá praticar nesse outro exemplo. 10 elevado a menos 3. A gente sabe que vai começar pelo 0, vírgula, e vamos colocar a quantidade de algarismo depois da vírgula, né, à direita, sempre a quantidade do expoente. Então 0, 0. O próximo número já vai ser o 3, então sempre finalizo ele com 1. Dessa forma, então 0,001. Agora esse outro exemplo vai ser o 0. Como tem menos 4, né? Sempre que tiver menos 4, os algarismos vai depois da vírgula, porque é negativo. Se tiver positivo, o zero vem antes da vírgula, né? Porque é como se tivesse uma vírgula aqui, ó. O zero vem sempre antes da vírgula. Inicia com 1. E aqui finaliza com 1 e o zero é depois da vírgula. Aqui é 4, menos 4 no expoente, né? Vamos colocar 2, 3. O 4 a gente finaliza com 1. Então, sempre que a quantidade de algarismo depois é igual à quantidade do expoente. Quantidade do expoente mais o oposto, né? A gente vai colocar menos 4, né? Menos 4 algarismo. Vai colocar 4 algarismos. Sempre é o expoente positivo. É o oposto do expoente. O oposto do expoente de menos 4 é 4. Então, 4 algarismos. 1, 2, 3, 4. Aqui, como é 3, né? 1, 2, 3. Ele, como é 2, 1, 2. Beleza? Agora vamos falar sobre notação científica. Essa é uma parte bem legal, quero que vocês prestem bastante atenção. E bastante profissionais que trabalham com números muito grandes ou números muito pequenos precisam utilizar essa notação científica, porque a gente faz representar um número muito grande e um número menor, mais fácil de ser lido, né? Bora lá, vem comigo. Aqui um exemplo, a temperatura aproximada do núcleo do Sol. Pessoas que trabalham com temperatura, pessoas que pesquisam sobre outros planetas, pesquisam sobre astros. Então os números são muito grandes, né? Aí eles precisam transformar esses números em um número menor. E outro exemplo é quem trabalha em laboratório. Aqui tem o exemplo de uma bactéria, a bactéria Clostridium difficile, que é aproximadamente mede 0,000 e lá vai um monte de números, né? Muito pequeno que às vezes fica até difícil da gente pronunciar e saber quantos zeros tem aqui. E essa é a mesma coisa para o número grande. Então vamos transformar esses números grandes e os pequenos em notação científica. O primeiro exemplo aqui é a temperatura do Sol aproximada, que está entre 15 milhões de graus Celsius. Aqui a gente tem um exemplo da formulazinha generalizada. Eu gosto de colocar ela assim. Sempre a gente vai transformar, colocar um número antes do 10
vezes 10 elevado a algum número. 10 elevado a algum número, sempre assim. Assim que a gente transforma em notação científica. Então a gente vai ter que colocar um número aqui, multiplicado pelo 10, e outro número aqui no expoente. E sempre coloca assim. Se vocês fizerem essa desse jeito, não vão errar. Aqui nesse primeiro número, vocês vão colocar um número maior que 1 e menor que 10. Então ele vai ser menor que 10. Vamos colocar aqui o A, né? O A vai aqui. E o A tem que ser maior que 1. Então esse tem que ser maior que 1 e menor que 10. Então vamos olhar aqui no exemplo. Vou copiar aqui. milhões de graus Celsius. Onde é que está a vírgula aqui nesse número? Como é um número muito grande, a vírgula sempre vai estar aqui, ó, no último aqui. Tem um zero depois. Se outro zero depois da vírgula aqui não vai fazer muita diferença para a gente. A gente só precisa saber onde é que está a vírgula. Como a gente não viu vírgula nenhuma aqui, ela vai estar aqui no finalzinho, no último zero, bem aqui. Ó. Vamos lá. Se eu colocar ela aqui, ainda fica um número muito grande. Se eu trazer para cá, vamos levando, vai ficar um número muito grande. Se eu trazer para cá a vírgula, vamos colocar aqui, ó. Vamos trazendo ela. Se eu colocar aqui vai ficar 15.000. Ainda é muito grande, tem que ser um número entre 1 e 10. Aqui vai ficar 1.500, aqui vai ficar 150, aqui vai ficar 15, maior que 10 ainda não dá. Se eu colocar aqui, ó, a vírgula aqui, ficou 1,5. Então está entre 1 e 10, então 1,5 eu posso. Então vai ser 1,5. Agora, beleza. Eu movi a vírgula quantas vezes? Bora ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. Então, movi 7 casas. Então, esse é o número que eu vou colocar aqui no expoente, 7. Agora tem uma regrinha aqui. Deu 7 casas, a gente vai colocar esse número aqui, 7. Como é um número muito grande e a gente está reduzindo ele, a gente vai colocar ele positivo. Quando é número muito grande, sempre positivo o expoente. Agora, no outro caso ali, quando é número muito pequeno, bem próximo de zero, a gente coloca número negativo. Vocês vão ter que diferenciar isso. Conforme a gente vai praticando os exercícios, a gente vai fixando, tá bom? Bora fazer o exemplo agora dessa bactéria Clostridium. Difícil até de pronunciar, né? Nem tanto o nome dela aqui, o sobrenome da bactéria tá difícil. Ela já é difícil de ver ela, de falar o nome dela, é tudo difícil. Mas é fácil calcular, isso é fácil calcular, presta atenção. Aqui, então vou copiar aqui o número. Ele aqui bem de pertinho para mim ver quantos zero tem. 1, 2, 3, 4, 5 zero. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 0 e o 6 no final. Vamos lá, primeiro eu gosto de deixar um aqui, vezes 10 elevado a um número. Lembra que o número aqui tem que ser, vamos supor que é A, olha lá, é como se fosse o A na frente. Então, A aqui tem que ser menor que 10 e maior que 1. Então, vamos levar a vírgula até a gente encontrar um número que seja menor que 10 e maior que 1. Então, vamos aqui, ainda não dá. Aqui continua um número muito pequeno, menor que 1. Aqui dá 0,6. Aqui dá 6. Só que você colocar a vírgula aqui, dá 6. Aí fica só o 6, 6,0. É 6, né? Então, se a gente colocar o 6, fica beleza. Tá entre. Se eu colocar mais para cá, vai ficar 60. 60 é maior que 10. Se colocar a vírgula aqui, ó, depois desse zero. Aí não pode, tem que ser aqui, que dá 6,0, que é o mesmo que 6. Vamos contar quantas vezes a gente moveu essa vírgula. A vírgula estava aqui inicialmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos colocar o número 6. Agora, como os zeros estavam depois da vírgula à direita, e o número é muito pequeno, a gente vai ter que colocar um número negativo aqui. Quando é números muito grandes, que a gente coloca positivo. Então ficou 6 vezes 10 elevado a menos 6. A gente finaliza aqui e aguardo você na próxima aula.